Os livros e artigos jurídicos publicados no Brasil e no exterior deram espaço para o primeiro romance da desembargadora Mônica Cifuentes. Um poema para Bárbara acaba de ser lançado e você vai saber detalhes do livro aqui no Iluminuras. Antes, eu converso com outra escritora, Patrícia Baikal. A cultura mineira e o universo feminino são pontos de partida do próximo livro. Já o último retrata o cotidiano e a vida política de Brasília. A escritora Patrícia Baikal fala sobre publicações, referências e a influência decisiva de um grupo de literatura no trabalho dela. Onde você nasceu, Patrícia? Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e com 1 mês de idade eu fui para Uberlândia, Minas Gerais, onde eu fiz graduação em Direito, e depois eu me mudei para Brasília para tomar posse num concurso público. Então eu moro aqui há 8 anos já. Em Minas foram quantos anos? 25. E 25. Minas ocupa que espaço nas suas referências de leitura e de escrita? Minas não influenciou muito nas minhas leituras, mas na escrita. Então, nos meus contos, Minas aparece muito. Eu cresci escutando as minhas tias, meus avós contando histórias, então foi quase natural eu crescer e querer ser uma contadora de histórias. Nesse livro, no meu primeiro romance, isso não apareceu muito, a tradição, a cultura de Minas, mas no próximo livro isso vai aparecer com bastante ênfase. Eu estou aqui com Mariposa, sua primeira publicação, a gente vai falar sobre o livro daqui a pouco. Antes eu queria continuar aí lá atrás, perguntando para você o que te levou a gostar de ler? Foram seus pais, a escola, os amigos? Como você começou a ler? A minha família lê muito, então desde cedo eu via muitos livros ao meu redor, então sempre houve livros nas estantes, do lado da cama, na sala. E também eu tive sorte de estudar em bons colégios, e colégios que incentivavam a leitura, a cultura, o teatro. Havia festivais de teatro, onde os alunos eram motivados a escrever peças. Então, com 10, 11 anos, eu já comecei a escrever peças de teatro. E depois comecei a escrever contos, depois esses contos viraram novelas, e as novelas viraram romance. Foi uma coisa gradual, e até chegar no primeiro romance. E que autores você gosta? Que livros você admira para chegar até o Mariposa? O que você leu, gostou e ficou na sua cabeça? Olha, eu gosto muito de livros que fazem alguma crítica social, uma crítica do tempo, da política, dos costumes. Então, eu vejo muito isso na Lígia Fagundes Telles, no livro dela, As Meninas, em que ela conseguiu fazer um romance e, ao mesmo tempo, criticar a ditadura. Gosto também do George Orwell e o livro 1984, que ele também fez a mesma coisa, criticando as potências econômicas da década de 50. Há outros escritores que eu também gosto muito, que me influenciam num conto ou numa novela. Gosto muito da Clarice Lispector e da Jane Austen, do Kafka, do Marcelino Freire, assim, cada um com o seu estilo. Eu me considero uma pessoa bem eclética. Gosto de ler prosa, mas a prosa pode ser um romance, pode ser um drama, um suspense. Então, acho que tudo isso colaborou para chegar até aqui. E para chegar até o Mariposa, o que te levou a escrever? Por que você decidiu escrever o Mariposa? Eu queria contestar, de alguma forma, o momento político atual. E algumas pessoas fazem músicas, outras vão às ruas. Eu tentei escrever sobre isso, mas eu não queria fazer uma história burocrática ou pesada para criticar a política. Então, eu escolhi fazer um romance que tivesse toques lúdicos, que pudesse haver um pouco de fantasia também.
Então, eu escrevi essa história que se passa também numa cidade onde eu moro, que eu conheço, que eu posso também retratar os costumes das entrequadras, os lugares turísticos, a vida rica e política que Brasília tem, a arquitetura bonita. Então, eu acho que o que me levou, de fato, a escrever foi isso, foi o desejo de contestar, de alguma forma, esse momento que a gente está vivendo. E o que você conta de curioso aqui de Mariposa? Conta pra gente aqui um bastidor. Olha, na elaboração do livro, eu tive que fazer algumas visitas guiadas, porque, por exemplo, eu fui poucas vezes ao Congresso e eu queria saber mais sobre a história do plenário, sobre as esculturas que existem lá, sobre os quadros, sobre os painéis, por exemplo, tem um painel do Atos Bulcão no plenário, o tapete, a cor do tapete, as placas de metal penduradas no teto. Então, esses detalhes, se você não for com esse objetivo, talvez você não consiga extrair o máximo que o local tem para te oferecer. E isso está no livro, nas descrições, na história, porque o protagonista, quem narra a história, é um senador, né? Então, o local de trabalho dele é o plenário. Então, eu tinha que conhecer mais sobre esse lugar. Também a torre de TV digital, também fiz uma TV guiada, uma visita guiada para conhecer o local. O Monumento JK, o Palácio da Alvorada eu tentei ir, mas não conseguia. Então, o que eu descrevi no livro foi muito do que eu li a respeito, né, do palácio. Quem puder ler Mariposa, então, Patrícia, vai conhecer um pouquinho de Brasília, ou vai conhecer mais Brasília? Sim, vai conhecer um pouco sobre Brasília. Eu falo da vida das entrequadras, dos bares, do mercado municipal, falo da vida política e da arquitetura, mas também falo dos problemas. Então, há críticas sobre a política de transportes públicos, a políticas de saúde, os hospitais, que na verdade é um pouco do objetivo do Nicolas, que é o protagonista, o senador, que é mudar um pouco essas políticas, né? Tentar implementar uma nova política de saúde pública, de transporte público. Então, por isso é falado no livro. Bom, agora que você já deu vários detalhes aqui de Mariposa pra gente, eu vou pedir para você ler um trechinho, por favor. Políticos e arte deixaram de ser uma combinação perfeita para a sociedade, tornando-se fogo e água, elementos que não se apaziguariam jamais. É claro que a arte sempre foi um meio de se contestar a política, mostrando suas deformidades e equívocos, mas raramente os homens que fazem a política conseguiram enxergá-la. Quem construiu o Senado sabia que era preciso levar sensibilidade e graça para um lugar marcado por inimizades e desavenças. Somente assim se harmonizariam as forças que lutavam entre si. Com Mariposa já publicado, já pronto, já divulgado, Patrícia, qual que é o próximo projeto? Bom, agora eu estou escrevendo outro romance que foca mais no universo feminino, que é um pouco de influência do grupo de literatura de autoria feminina, que é um grupo de 10 mulheres, e todos os sábados nós nos reunimos para ler livros escritos por mulheres, contos, nós refletimos e escrevemos sobre isso, e fizemos inclusive um blog, Mulheres Ventaneiras, e esse grupo, ele me mostrou várias escritoras que usaram a literatura para contestar uma sociedade ainda muito patriarcal, desconstruindo estereótipos, construindo pontes entre o que o mundo faz pelas mulheres e o que o mundo pode fazer ainda pelas mulheres. E eu quero falar um pouco sobre isso no próximo livro. Então, é também um trabalho de crítica social, mas não é do momento político, mas sim de um novo momento para as mulheres, um novo momento feminismo. E de que forma o grupo te ajuda a escrever? Eu acho que o grupo me mostra como a literatura é importante
como ferramenta para crítica, para contestação e principalmente para libertação. Porque na literatura há infinitas possibilidades de você criar mundos diferentes, pessoas diferentes, talvez um mundo que você deseja que existisse. E conhecendo mais essas escritoras, né, como a Carmen Martin Gaiter, a Rosário Ferrer, a Beatriz Guido, a Mercedes Soriano, são mulheres que não são muito faladas aqui no nosso país, mas são mulheres premiadas no mundo todo, né? E também as brasileiras, né, a Clarice Lispector, a Adélia Prado, a Hilda Ilst. Então, todas essas mulheres são trabalhadas no grupo de literatura. Então, de certa forma, isso me influencia e eu tenho certeza que vai me influenciar também nos próximos trabalhos. Você tem um blog também, né? Você falou do blog do grupo de literatura, sim. Você também tem blog. Tenho um blog, palavrasdebandeja.com.br. É um blog onde eu escrevo semanalmente contos inéditos e também publico algumas resenhas. E para mim é um exercício semanal de escrita e de leitura, onde eu recebo comentários, elogios, críticas, e aí eu uso tudo isso para o meu trabalho, que são os livros, né? Então hoje o blog deve ter uns 70 contos, e que eu pretendo reunir e também fazer futuramente um livro. Bom, são vários projetos então, já tem um próximo livro, um próximo romance, um próximo livro de contos. Quando você terminá-los, já está convidada a voltar aqui. Obrigada. Bom, este foi só o primeiro bloco aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a conversa continua, dessa vez com a desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Mônica Cifuentes. É um minutinho. O Iluminuras está de volta para conversar com a desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Mônica Cifuentes. Mônica, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. A senhora tem carreira consolidada, desembargadora, tem mestrado, doutorado em Direito, mas o Direito foi a primeira opção? Sempre foi a primeira opção. Desde que eu fiz a opção pelo vestibular de Direito, eu nunca mais fiz outra coisa. Eu sempre segui essa linha, né, essa carreira. E por quê? Por vários motivos. A minha família não tem, assim, grande tradição jurídica, né? Os meus primos, eu tive 2 primos que fizeram curso de Direito e eram advogados, de certa forma me inspiraram a seguir a carreira. Mas eu acho que mais porque eu sempre gostei de ler muito. E a literatura acabou por me levar, não para o caminho das letras, mas para o caminho do direito, que eu achava que era uma ferramenta, uma profissão com que eu poderia fazer o bem para as pessoas, que eu poderia agir mais na sociedade, né? Então o direito sempre me fascinou. E o gosto pela leitura, pela literatura, surgiu de quem, quando? Isso é desde pequena, né? A minha mãe sempre me incentivou muito a ler. Então, todos os livros infantis, em casa nós lemos e a gente tinha muita facilidade de escrever. Tanto é que, tanto eu como minhas irmãs, nós temos facilidade de escrever porque gostamos de ler. E eu acho que isso é fundamental, né? Para você escrever, você tem que gostar de ler. E a magistratura também foi a única opção? Foi. Eu comecei, inicialmente, quando eu saí da faculdade, eu queria seguir a carreira acadêmica. Tanto é que eu ingressei no mestrado, né? Mas aconteceu nesse meio tempo, eu ser convidada para fazer assessoria de um desembargador do TJ lá em Minas. E foi nesse contato, no trabalho de assessoria a esse desembargador, o desembargador Sérgio Lélio Santiago, um desembargador corretíssimo e que me inspirou muito, né? Nasceu em mim essa vontade de fazer o concurso para a magistratura. E sobre a literatura, a senhora já falou que lê desde sempre, sempre gostou de ler e de escrever. É claro, que livros a senhora leu, gostou, gosta até hoje? Olha, Paulo, eu tenho um
falo um péssimo hábito, sabe? Que é de ler tudo que me cai às mãos. Eu não tenho, assim, esse preconceito de revista tal ou livro tal. Eu sempre dou uma passada de olhos, porque isso eu também aprendi com a leitura, que às vezes as ideias vêm dos lugares mais inusitados. Às vezes você está folheando uma revista de, sei lá, de educação física, você vê ali alguma coisa, alguma imagem que te chama a atenção e que te dá o clique para uma outra coisa. Então, eu acho que a vida é feita dessas conexões. Eu não escolho tudo que vai me cair nas mãos, mas é claro que eu tenho os meus autores preferidos, né? Geralmente são os clássicos, esses a gente não pode fugir. E eu estava até pensando sobre isso. Ano passado eu li muito Victor Hugo, né? Aliás, desde o início da escrita desse livro, Victor Hugo foi assim, muito presente. Não sei se de certa forma ele até inspirou e moldou a forma como a gente vai escrevendo, porque isso é um processo assim tão interessante, o processo da escrita. Um velho advogado uma vez me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: doutora, toda vez antes que eu vou escrever qualquer peça, leio um trecho de Padre Antônio Vieira. Por quê? Do Padre Vieira, né? Porque aquilo ali, só de eu ler aquele trecho, me dá inspiração para que eu escreva melhor. E eu comecei a seguir isso na minha vida e tem dado muito certo. Toda vez, antes de começar a escrever qualquer coisa, eu sempre leio um texto, às vezes um parágrafo, dois, de um autor clássico. Porque isso, de certa forma, formata a sua mente para você escrever com mais estilo, com mais propriedade e até com maior riqueza de vocabulário. Então, eu, obviamente, creio que, né, assim, que Victor Hugo não... Quem sou eu para poder pensar em Victor Hugo? Mas, de certa forma, essa leitura de Victor Hugo me inspirou muito, né, dos Miseráveis, me inspirou muito para poder escrever o livro. Vou fazer uma pequena pausa, então, desembargadora, para a gente lembrar um pouco mais da vida e da obra de Victor Hugo. Nascido em 1802, Victor Hugo foi poeta, ensaísta, novelista e dramaturgo. É autor de clássicos da literatura universal, como Os Miseráveis e Notre Dame de Paris. Esse último, também conhecido como O Corcunda de Notre Dame. Considerado um dos escritores mais brilhantes do século XIX, Victor Hugo morreu em 1885. Falando agora do seu livro, desembargadora, estou aqui com ele, Um Poema para Bárbara. Você tem vários livros jurídicos, artigos jurídicos, mas este é o primeiro romance. Por quê? Olha, isso é um sonho antigo, né? De partir para a literatura. É um plano que eu tenho alimentado há muito tempo. Surgiu a oportunidade, vamos dizer assim, ou pelo menos a inspiração para escrever esse livro agora, e ele saiu. Então, quer dizer, eu espero que não seja o primeiro, eu espero que venham outros, porque eu realmente gostei muito de ter essa experiência de escrever esse livro. Foi muito bacana e muito forte para mim. E durou quanto tempo essa experiência de chegar à ideia, de decidir escrever e escrever de fato? Olha, assim que eu decidi, que eu tive essa... Inclusive eu coloco aí um pouquinho da história da criação do livro, que eu estava lá em Ouro Preto e tive essa ideia, né? Final de 2012, eu acho que durou uns 2 anos a elaboração do livro. E implicou aí nesse meio tempo muitas pesquisas históricas, visitas a Portugal, visitas ao Arquivo Público Mineiro, né? Então foi bastante envolvente e estimulante o processo criativo desse livro. E o ponto de partida da história da poetisa brasileira Bárbara Heliodora, eu queria que a senhora contasse um pouquinho aqui pra gente, por favor. O que aconteceu, Paulo? Eu sempre vi a Inconfidência Mineira sendo tratada e sendo contada sob o ponto de vista de 2 personagens, que é o Tiradentes, né, que é o maior deles, o nosso mártir da Inconfidência, e de Tomás Antônio Gonzaga, por conta dos poemas que ele escreveu para Marília, né, a famosa Marília de Dirceu. E eu achava assim, que havia outros personagens que mereciam também ter esse destaque histórico pela sua importância.
E quando eu me debrucei sobre a vida da Bárbara Eleodora, eu sabia muito pouco sobre ela, porque há informações, assim, são muito repetidas as informações sobre a Bárbara Eleodora. E geralmente elas decorrem de um momento em que ela passou para a história como a heroína da Inconfidência, que foi um momento muito específico em que o padre que estava assistindo os 11 inconfidentes que foram condenados, o Frei Penafiel, ele relata que o Alvarenga, num determinado momento, ele culpa a Bárbara dele por ele estar ali naquela condição e que ela o teria dissuadido de trair os seus companheiros. Então, por conta disso, ela passou para a história como a heroína da Inconfidência. Só que isso é um pedaço muito pequeno da vida dela, porque ele, quando ele fez essa declaração, ele já estava num processo de início de loucura, porque ele já estava preso há 2 anos, sem alimentação direito, naquelas condições todas precárias das masmorras portuguesas, lá no Rio de Janeiro, né? Então ele falou isso num momento assim mesmo, de delírio. Pegaram essa frasezinha e colocaram como perfil da Bárbara. Mas, de fato, ela foi uma mulher muito além do seu tempo. Ela foi uma mulher que era uma mulher letrada, uma mulher que escrevia, uma poetisa, que lia francês, lia os livros, inclusive dos iluministas franceses, Voltaire, ela lia no original. Ela era uma mulher, assim, que muito bonita, que fazia muita vista, né, na cidade, imagina, naquela sociedade fechada de Minas do século XVIII, ela se destacava pela inteligência, pela presença de espírito, pela força, pela forma como ela lidava com as situações. Poucas pessoas sabem, mas foi ela que inspirou um dos propósitos da Inconfidência Mineira, que os Inconfidentes relataram, era da libertação dos escravos. Isso foi inspirado pela Bárbara. Ela que lançou essa ideia e que foi defendida pelo Alvarenga nas reuniões dos Inconfidentes. Alvarenga era um dos líderes da Inconfidência Mineira, mas nunca passou isso para a história. Porque sempre passou, ele foi o mais controvertido dos Inconfidentes. Né? Então, o que eu pretendo com esse livro, a forma como eu contei a história, baseada em documentos históricos, em estudos e pesquisas, inclusive mais recentes, que têm sido feitas por um grupo de historiadores jovens lá de São Paulo, é que a história dele não está bem contada. Né? Ele teve uma participação muito ativa, ele era um empreendedor, um empresário de grande visão. E há também toda uma conotação de muita influência da maçonaria, que foi a mesma instituição que influenciou os movimentos libertários nas 13 colônias americanas e também na Revolução Francesa. Só que em Minas Gerais, é o que eu digo, já se falava em liberdade, igualdade e fraternidade antes do povo tomar a Bastilha lá na França. Porque a Revolução, a Inconfidência Mineira, ela se pautou principalmente pela independência das 13 colônias americanas. A Declaração de Independência dos Estados Unidos circulava entre os inconfidentes a versão em francês. Tiradentes tinha uma que ele levava no bolso. E ele pedia a todo mundo que ele encontrava para poder traduzir alguma coisa para ele, porque ele não falava francês. Essa cópia, inclusive, está hoje no Museu da Inconfidência, lá em Minas Gerais. Então, quer dizer, foi um movimento muito forte, muito forte. E chegou um ponto em que o Visconde de Barbacena, ele falou assim, bom, parece que aqui nessa capitania de Minas Gerais estão todos envolvidos, vai ser difícil saber quem é que não está envolvido nesse movimento. Né? Então, foi uma coisa muito forte, muito de um caráter revolucionário muito grande e que marcou a história do Brasil. Bom, tanta paixão pelo tema está transbordando aqui. Agora eu queria saber uma curiosidade. Como é que foi escrever o livro? Como é que foi o seu processo criativo? Foi de dia, de noite, de madrugada? Tem o tribunal, tem outros afazeres, da aula. Como é que você dividiu o seu tempo? Eu diria que foi de dia, de noite, de madrugada. Foi todos os tempos que me sobraram. A escrita foi tão envolvente que eu falo que tomou conta de mim como uma paixão. Não existia... eu saía do tribunal, chegava em casa e já começava a escrever,
E isso é um processo assim, que toma conta tão intensamente da gente, Paulo, que não dá para você descrever. Sabe? É uma catarse mesmo, né? Aquilo ali você fica completamente envolvido. E é maravilhoso. É como a paixão também não é maravilhosa? Então, o processo de escrita é maravilhoso. E você já falou aqui que não vai ficar só nesse, né? Não é um projeto... Espero que eu possa ter oportunidade de escrever outros também. Ok. Desembargadora, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Eu é que lhe agradeço essa oportunidade. Obrigada mesmo. E muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras termina aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.